Pessoal, então vamos para a unidade 9. O tema, quem pode dizer o tema? Sankirtana. Tá? A palavra Sankirtana é uma palavra sânscrita também composta. San quer dizer juntos e Kirtana quer dizer cantando. Tá? Sankirtana. Sankirtana. E então o prefixo san significa também completo, né, grandioso. E a palavra Kirtana significa glorificar, enaltecer, está associada a cantar os nomes de Deus. Sankirtana tem um sentido mais amplo de glorificar Deus de uma maneira completa e grandiosa. A melhor maneira de fazê-lo é falar sobre Deus, cantar sobre seu nome e espalhar o conhecimento sobre Deus. É o que estamos fazendo aqui agora. Eu estou aqui usando, gente, as respostas do Alexandre e da Shada, um casal que são alunos do curso, tá? Eu já corrigi, todas as respostas deles são corretas. 2. Descreva a verdade absoluta sobre 5 aspectos. Então, esses 5 aspectos da verdade absoluta é ligada ao Panchatattva. Panchatattva significa as 5 verdades. São as 5 personalidades que vieram estabelecer há 5 séculos atrás esse processo propriamente dito, chamado Sankirtana. Porque até então, antes de Chaitanya, esse processo do cantar público e congregacional não era muito popular, na verdade era restrito. Então, até assim como o estudo dos Vedas era restrito a uma classe de pessoas, também o canto público, o cantar de Hare Krishna também era restrito a uma casta específica. E Chaitanya Mahaprabhu, ele aparece com essas 5 personalidades, junto, né, com mais 4 personalidades, com ele soma 5, né? Então tem quando vocês observarem no altar, do lado esquerdo, tem 2 personalidades com braços estendidos, tá? Uma personalidade do lado direito, chamada de Chaitanya, do lado esquerdo, Nityananda. Aí tem um quadrinho menor embaixo, que vocês vão ver 5 personalidades, são essas 5 que estão sendo mencionadas aqui, que é o Panchatattva. Então isso é importante para vocês já criarem uma relação, né, com mais profundidade com o altar. Quando vocês olharem para o altar, vocês têm que saber o que vocês estão olhando, né? O que é cada uma daquelas personalidades. Então o Panchatattva é do lado esquerdo, esse quadrinho com Chaitanya, que é o próprio Krishna, que veio sob a forma de um devoto para ensinar, através do exemplo, como ser um devoto perfeito. E inaugurar o Yuga Dharma, que é justamente esse canto congregacional. Nityananda é seu irmão, que é a primeira expansão de Krishna, que nos dá força para o cultivo espiritual. Também conhecido como Baladeva ou Balarama, ele é uma encarnação de Balarama. Depois, Adwaita é o mais idoso, o barbudinho lá, que tem uma barbinha branca. Adwaita Acharya, ele é uma encarnação do Mahavishnu, entendido como sendo Bhakta Avatara, a encarnação devocional. E foi quem atraiu a manifestação de Chaitanya e no seu clamor devocional. Tá? Então, Adwaita era o mais velho e ele compreendeu que essa Kali Yuga era uma era muito densa e ele imaginou, nossa, só Krishna mesmo vindo para salvar essas almas. Então ele, no rio Ganges, oferecendo folhas de tulasi, ele, com um clamor muito intenso, ele pede para a vinda de Krishna. E Krishna aparece disfarçado, assim, como Chaitanya, como um devoto ideal. E depois, Gadadhara é uma Shakti, ou energia divina, manifestação
de um devoto. Ou seja, a manifestação da potência interna de Krishna, que é Radharani, a devota perfeita. Shivasa é uma encarnação de Narada Muni, que é o exemplo, né, o arquétipo de um devoto puro. Então esse é o Panchatattva, tá bom? Esse é o devoto puro? Shivasa é uma encarnação de Narada Muni, que é o devoto puro. Esse linguajar, gente, todas essas, eu compreendo perfeitamente, né, que para quem está começando é tudo muito exótico, estranho, e pode passar pela cabeça mesmo, como é que eu vou entender isso? Quando eu vou entender isso? Mas, na medida, né, na convivência, esses nomes vão ficando familiares para vocês. É familiaridade. Eu lembro quando eu visitei o templo pela primeira vez em Belo Horizonte, a maior curiosidade que eu tinha era saber quem eram esses dois bonecos do altar. Com a mão estendida, Chaitanya e Nityananda. Para mim, assim, eu pensava, a perfeição da minha vida, eu lembro, eu pensei assim, é saber quem são esses dois ali. Aí, com o passar dos anos, eu fui lendo, né? Aí eu li o Chaitanya Charitamrita, que são 7 volumes, que conta toda a história dessas 5 verdades, desses 5 Panchatattva. Aí eu fui, naturalmente, depois foi me ficando muito suave para mim, ficou muito natural para mim, né? Esses nomes, quando eu ouço Gadadhara, Advaita, para mim já vem na memória naturalmente, não soa estranho para mim mais, tá bom? Então é natural. Sim, Bia. Até o final do curso, a gente poderia fazer um tour ali no tempo para o senhor falar quem é que Ah, claro, pode ser. Eu venho tanto aqui, eu tenho dúvida. Pode ser, com prazer. Qual seria o mais elevado benefício para um ser humano? Então, o mais elevado benefício para um ser humano é restabelecer a conexão com Deus. Essa conexão já existe, como o Prabhupada dizia, eu não estou trazendo nada novo. A consciência de Deus, consciência de Krishna já existe em todo ser humano, em todo ser vivo. Eu estou apenas trazendo esse processo para restabelecer, né? Quais as qualidades de um pregador ou professor? O pregador deve ser humilde e bondoso, mas também ousado, ativo, convicto de seus ensinamentos e fixado em sua determinação, independente de sucesso ou fracasso, pensa sempre no benefício dos outros, sem ser influenciado por apego ou aversão. Ensina pelo seu próprio exemplo e sabe reconhecer e respeitar o nível em que está seu aprendiz para ensiná-lo de acordo. Muito boa definição, né? Ou seja, o professor não é idealista, entendeu? Idealmente, dentro da tradição védica, um professor não pode se ligar a nenhum partido, nem de centro, esquerda ou direita. Ele não está preso a nenhuma narrativa, né? Ele tem que ficar, o dever dele é passar o conhecimento, entendeu? Como um dever. E também ele não se afeta se a pessoa está aceitando ou não, entendeu? Porque às vezes você agrada um, não agrada o outro, né? Mas você está transmitindo o conhecimento como dever na sua área específica ali. E, naturalmente, alguns vão gostar, outros não vão. E ele não se afeta com isso, né? Eu cumpri meu dever, fiz o meu dever ali, não é assim? Porque ele idealmente eu não gosto de usar a palavra pregador, porque tem essa ideia de rebanho, proselitista, né? Que vai até de encontro com a própria definição. Por isso eu gosto de usar o termo professor, aquele que ensina. Então ele tem de estar situado, para ele não se apegar a prestígio, né? O resultado, ele tem que estar influenciado por sattva, a harmonia, né? Tem que estar autossatisfeito, não é assim? Ele prepara a sua aula preocupado com a audiência, como fala aqui, né? Tem de estar falando de acordo com o nível da audiência, então ele vai perder tempo, né? Vai falar coisas muito elevadas ou coisas baixas demais, abaixo do nível da audiência. E
e seu objetivo é transmitir o conhecimento apenas como cumprimento do dever. Já viu aqueles pregadores, pastores? Muito interessante. Os caras ficam bravos, né, quando alguém não aceita, né? Bate na Bíblia, pá, dá uma pancada na Bíblia, né? Porque eu sou o dono da verdade, né? E no caso, se nós formos nos atermos aos textos védicos, os próprios textos se confrontam. Às vezes tem instruções que se chocam ali. E essa era a beleza dos textos védicos. Eles são filosóficos, né? E filosofia é para isso, é para fomentar o conhecimento e o choque de ideias, né? Ali, sabe? Como o Arthur estava falando logo cedo, né? Sobre as várias intricacias sobre o mestre, né? Será que é possível eu ir para Krishna sem o mestre, sem essa intercessão do mestre? É possível também. Talvez você não vá. Tem ali as opções das escolas que também defendem, né, o processo de elevação através do próprio esforço pessoal do praticante. Só que o porém é que é mais difícil. Se você tem um bom mestre, se você tem a fortuna de aceitar um mestre espiritual competente, isso facilita, né, o caminho, não é assim? Então, essa é a ideia. Descreva por que não é fácil ser um bom professor, gente. Não é fácil. Eu me arrisco a essa posição há muitos anos. Uma vez, a primeira vez que eu sentei para dar uma aula, o mestre que me pediu foi Purushatraya Swami, um dos mestres do movimento. Eu lembro que foi lá num bairro em São Paulo chamado São Judas. Eu estava iniciando, tinha 1 ano, ele falou assim, dá aula hoje do Bhagavatam. Nem era do Bhagavad Gita, do Bhagavatam. Aí eu falei assim, sem preparar nada. Eu disse, mas nem li o Bhagavatam ainda, não sei nada ainda. Eu disse, mas você tem de dar aula, porque quando você dá aula, você vai realizar que não sabe nada. Aí vai ser obrigado a estudar. Então, assim, eu me arrisco porque cada vez que, né, hoje aqui mesmo surgiu várias questões que eu já está anotado aqui na minha cabeça, que eu vou ter de pesquisar, né? E isso que é bacana. E, na verdade, eu organizei esse curso de Bhakti Yoga. Quando você não sabe muito sobre um tema, a coisa mais bacana que tem é você organizar um curso. Porque aí você aprende com o curso. Beleza? Então, a última pergunta, descreva por que é importante ensinar. Acho que eu já respondi, né? Mas está aqui. Porque o melhor jeito de se aprender é ensinando. Aquele que ensina o serviço devocional o está praticando invariavelmente. Eu estou praticando aqui falando, estou praticando ouvindo, né? E estou praticando também lembrando. Está reforçando a minha memória sobre os temas, né? Ensinar é um modo de experimentar progresso espiritual diretamente. E também no Bhagavad Gita, Krishna fala, tem um verso no final, quando Krishna está terminando os seus ensinamentos para Arjuna, ele termina dizendo, Yadidam paramam guhyam mad bhakteshu abhidyasyati. Ele fala que aquele que ensina esses meus ensinamentos aos devotos, e conceitualmente todo mundo é devoto, né? Não é, todo mundo na sua essência é devoto. Então, o que a gente está querendo dizer? Aquele que ensina meus ensinamentos para as pessoas em geral, Bhaktosime Saka Seti, ele fala, essa pessoa é muito querida para mim. Então, por que ensinar? Porque é importante ensinar? Porque você passa a ser um queridinho de Krishna também. Aquele que está falando sobre os ensinamentos de Krishna. Então a gente espera estar agradando a Krishna, falando sobre os ensinamentos de Krishna. Tá? E quem fala é um professor, por isso Krishna é o estamento social mais importante da tradição, que é ensinar, né, para as pessoas em geral. Alguma pergunta, meus queridos? Eu agradeço que todo mundo está bem atencioso e também respeitando, né, está bem bacana o distanciamento, todo mundo respeitando, né,
E a gente agradece que mesmo nesse momento caótico, a gente não precisou interromper o curso, né? Que eu vi muitas escolas, muitos interrompendo, né? Acho que o maior caos, né, dessa pandemia, quem está sendo mais prejudicado, além dos idosos e tudo mais, é o ensino, né? Já era fraco o ensino no Brasil, né? Já era fraquinho, não tinha muito investimento, e com a pandemia isso potencializou. Praticamente perdemos um ano, e agora esse ano que vem já começou e veio a segunda onda, e a gente tem esse caos, né, educacional acontecendo. As escolas ainda não conseguiram se adaptar com o esquema EAD, apenas as escolas mais particulares, mas a escola pública, que é a maioria do Brasil, né, escolas públicas estaduais e municipais, não conseguiram se adaptar completamente. Meus filhos pequenos mesmo, o menor da escola municipal, não conseguiu ir à escola ainda, mais de um ano. E os pais têm a obrigação de fazer essa suplementação educacional em casa, né? Então, os pais que têm esse privilégio conseguem suplementar em casa. E os pais que não têm? Entendeu? Não, fora isso, tipo assim, mais da metade dos trabalhadores brasileiros não tem acesso constante à internet dentro de casa. Não tem. Não tem como... Fora a dificuldade, né, de você transmitir a distância conhecimento, ainda tem uma questão de acessibilidade. E que aprofunda mais desigualdades do país. Sim. Então é uma parada absurda, né? Complicado, viu? Vamos ver se os governantes se sensibilizem e tentem consigam correr atrás desse prejuízo intelectual, né? Que uma nação, né, que não motiva, um governo que não motiva o ensino, a educação, o que vai acontecer? Será que o objetivo é deixar as pessoas na ignorância para eles continuarem com as suas falcatruas, com as suas loucuras? O povo não vê, não enxerga? Não. Isso é bizarro, né? Porque, pelo contrário, quanto mais se fomenta o conhecimento, segundo o Bhagavad Gita, Sattvat Sanjayate Jnana, que o conhecimento é produto da bondade. E a bondade produz felicidade. É provado que as nações, os países que têm como PIB, né, o Produto Interno Bruto, a felicidade, isso é decorrente ao conhecimento disponível para os cidadãos. Então, quanto mais educação, quanto mais sabedoria, menos violência, menos adversidades, menos insatisfação, e as pessoas estão mais felizes, harmoniosas. Por isso o conhecimento tem de ser fomentado. E concomitantemente vai ter felicidade, satisfação das pessoas. A 10 agora, gente? O 10 é uma redação, né? Eu posso ler a redação aqui do Adílio, tá? Que é um camarada, gente boa, um professor de uma universidade lá do Rio de Janeiro. Ele mora em Niterói, está fazendo o curso à distância, nunca veio em Nova Gokula, mas ele está bem dedicado. Em 15 dias ele colocou todas as unidades em dia. Ele pegou assim o curso e rapidamente estudou. E eu vou ler aqui a redação dele. Você já fez, Francisco? Então, ele usou o tema aqui, Associação dos Devotos. A fase que mais nos marcou neste módulo 10 foi: se você se associa com um devoto, você se torna um devoto. Isso é uma carta de Prabhupada, está em Vrindavana. Lembrou-nos muito algo que sempre os antigos diziam: diga-me com quem andas e te direi quem és. Ainda temos o importante pensamento da associação com o sadhu, um devoto puro do Senhor. Este módulo deixa claro o quanto isto é desejável e benéfico no nosso caminho espiritual. Estar perto de devotos não apenas define quem somos naquele momento, mas também o que estamos buscando ser. Se nós queremos mais paz, equilíbrio e espiritualidade, buscamos o semelhante. E assim também a vida nos dá o contrário. Algo que aprendemos é que, ao contrário da física, neste mundo e em nosso convívio, o semelhante atrai o semelhante. E, da mesma forma, o outro nos vê como nos mostramos.
Outra questão são os maus hábitos, anartas. Quando somos crianças, não os temos, mas conforme crescemos e nos associamos com as más companhias, também adquirimos muitas formas de agir que não são adequadas e nos afastam do Senhor, ou até mesmo de nossos familiares e os verdadeiros amigos. Assim, como dito antes, para abandonar os maus hábitos, temos que nos associar com sábios, devotos, pessoas esclarecidas que prezam a presença de Krishna entre nós. Como nos disse Prabhupada, quando estamos purificados de todos os maus hábitos, então ficamos fixos no conhecimento espiritual. Aí tem a citação: por fim, até além de nos aproximarmos do Senhor Krishna e de uma vida santa e verdadeira, na associação com os devotos, aprende-se na prática como abandonar a falsa independência. Algo que justamente a Sociedade da Consciência de Krishna destina-se a dar às pessoas em geral, ou seja, essa oportunidade de se associar com pessoas dedicadas a Deus. Essa rendição do seu ego para com a coletividade leva ao entendimento do que seja ser um devoto na vida real e sem se deixar cair. Prabhupada nos alerta que não se pode ser independente e, ao mesmo tempo, se tornar um devoto, porque todas as atividades devocionais baseiam-se em rendição. Carta a um discípulo em 1972. Por tudo isso, a associação com Bhaktas apenas nos traz benesses. Escrita de professor mesmo. Nossa, muito bonita. Palmas para o Adílio aí. E ele fala com propriedade, sabe, gente? Porque esse Adílio, ele conheceu o movimento por intermédio de um outro professor amigo dele, que morou em Nova Gokula no início da fazenda Nova Gokula. Aí se encontra com esse amigo que ficou levando a vida dele, né, secular, como professor, mas não mais associado com os devotos. Mas por ele ter se associado um pouquinho com os devotos e começou a falar com esse Adílio, já influenciou esse Adílio a fazer um curso de Bhakti e se inspirar. Defina cultura védica. Quem pode falar o que é cultura védica? Jacob? Não fez ainda não? Quem já fez? Ninguém fez ainda? Não fez, Neuza? Eu estou procurando aqui, eu estou bem perdida nas coisas, não sei nem o que diz. Tá. Então tem uma... Pode ler? Pode ler. Então, isso é cultura velha, né? Obrigação, ligação, ou em outras palavras, ligar-se a Deus. Saber quem eu sou, saber quem é Deus, conhecer minha relação com Ele. Não, cultura védica? Não? Não, esse é cultura védica. Isso é uma proposta da cultura védica, né? O meu eu achei, posso até ler. Sim. Cultura védica. É um conjunto, eu coloquei assim, é um conjunto de conhecimentos, informações do povo que povoou uma região aproximadamente ao norte da Índia. A cultura védica é apoiada em 3 pilares: a língua, que é o sânscrito, as escrituras, que são as letras, né? E os mestres, que são os sábios, que através da linhagem de sábios vão trazendo. Foi isso que eu fiz. Isso demonstra, esses 3 pilares demonstram por que ou comprovam, né? Como essa cultura ainda permanece viva até os dias de hoje. Nós aqui, de alguma forma, estamos vivendo essa cultura, né? A cultura védica é uma cultura de livre etnia, não foi falado especificamente, né, ele não limita, né, as suas práticas para um povo específico, tá? Então, por isso é possível trazer esses costumes da cultura védica para a atualidade através desses pilares, né, ouvindo os mestres
a língua sânscrita e também estudando suas escrituras. A palavra védica vem de Veda, tá? Ou seja, era uma civilização que seguia os Vedas. Então, o povo que seguia a literatura dos Vedas era a civilização védica, também conhecido como arianos, né? Aquela civilização que está sempre evoluindo espiritualmente e materialmente. Quem quer acrescentar algo? Você fez essa já, né, Francisco? Eu escrevi uma coisinha só, eu tenho quase certeza. Sim. É que a cultura védica foi sendo transmitida através das escrituras. As escrituras foram feitas depois de já estarem estabelecidas por transmissão oral. Sim. Então era o conhecimento que é transmitido na forma ágrafa, né? Antes não era escrita e depois passou a ser escrita. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma apropriação cultural. Eu expliquei isso na aula, né? Tem dois termos que é muito popular hoje em dia. Assimilação cultural e apropriação cultural. Você assimilar uma cultura é apenas seguir por modismo, por circunstâncias, né? Isso até se vê em desfiles de modas. Muito comum hoje em desfiles de modas você verem modelos com dread, né? Deixa o cabelo virar dread, ficar com dread, colocar turbante africano, né? Sabe? Mas não necessariamente a modelo segue a cultura afro, né? Ela está apenas ali fazendo um antirracismo de mercado. Porém, quando a pessoa assimila aquela cultura e depois de um tempo passa a seguir, aí ela se apropria da cultura estrangeira, tá? Apesar de ser estrangeira, você passa a viver, né? Como tem muito disso aqui na cultura brasileira, né? A religião, a Umbanda, por exemplo, nem é considerada uma religião africana, é considerada uma religião autenticamente brasileira, né? Por causa do sincretismo, né? Que surgiu. Então, o que nós aqui, no nosso caso em particular, o que nós fizemos, nos apropriamos da cultura védica, tá? E adaptamos, né? Fizemos uma adaptação, como eu disse, sem adaptar não é possível preservar. Então nós adaptamos preservando a essência dessa cultura. E o que é a essência dessa cultura? Essa cultura védica ancestral, inclusive tem um artigo do meu mestre, depois quem tiver curiosidade eu posso expor, que causou muita polêmica. Esse artigo tem o título, O que é védico? O que é védico? Uma civilização tão antiga, né? E como podemos definir? Nós não temos uma fotografia ou um gravador mostrando como era a recitação do sânscrito de 5.000 anos. E nem tem uma foto da forma que aquelas pessoas se vestiam. Há menção de cores e tudo mais, mas ninguém pode afirmar categoricamente que se vestiam de certa forma ou se falavam de tal maneira. Então, o que a gente faz? Nós pegamos o que é essencial, o que é mais importante. E o que é mais importante está na Bhagavad Gita. Krishna fala, Vedaischa sarvayaham eva vedyo. Quem segue essa cultura védica tem de entender que eu sou aquela pessoa que está por detrás dessa civilização. Eu sou quem tem de ser compreendido dentro dessa civilização. Então, quem segue os Vedas, ele dedica tudo ao compilador dos Vedas, que é Krishna. Entendeu? O verdadeiro vedantista, ele compreende Deus, Krishna, tá? O verdadeiro vedantista, ele não é panteísta, ele não adora muitos deuses, porque isso foi uma coisa que surgiu depois, né? Com o que se chama hoje de hinduísmo, tá? Que nem é um termo correto, porque não é um termo que surgiu na academia por causa dos primeiros indólogos, que nem foram indianos, foram ingleses, tá? Então, a ideia é que nós nos apropriamos dessa cultura e ser um seguidor da cultura védica significa ser um seguidor de Krishna. Não importa a forma que você se vista,
não importa o alimento que você coma, ou seja, importa no sentido de que tem que ser o alimento descrito ali no Bhagavad Gita, mas não necessariamente ser um seguidor de Krishna significa comer uma comida apimentada. Você vai na Índia e aprende, e aprecia, né, a culinária lá, que é cheia de pimenta, e traz aquela cheia de excesso de condimento, e traz para cá, e abre um restaurante e fala, essa é uma comida autenticamente védica. Qual é a prova que você tem, né, que aquele alimento é védico? Só porque tem muita pimenta, porque tem muito curry? Será que há 5.000 anos existia pimenta? Eles comiam tanta pimenta como na comida indiana? Sabe? Será que essa é uma comida que agrada a Krishna? Então são questionamentos, né? Arquitetura, né? Roupa, alimentação, isso tudo é secundário, tá? O que é primário é o que passa dentro de você, e o que você vai estabelecer como relação com Krishna e com seus semelhantes. E então depois eu posso disponibilizar esse artigo, né, que mostra o que é realmente védico. Porque nós temos uma tendência, quando a gente se apropria de uma cultura, em relação à cultura indiana, por exemplo, a gente pode criar um tipo de chauvinismo indiano, né? Você começa a menosprezar a sua cultura brasileira, que é tão bacana, né? Menosprezar a cultura ocidental, tem tantas coisas maravilhosas que tem aqui no Ocidente, que foi construída, aí você começa a menosprezar tudo e achar que só essa cultura indiana é perfeita, é certa. E você vai na Índia e você vê que tem muita coisa que nada a ver que acontece ali, que não tem nada a ver com cultura védica. Muita sujeira em alguns lugares. A Índia já recebeu o título de lugar que mais abusa de mulheres. Isso aí era da cultura védica? Não, nada a ver com cultura védica, o oposto disso. Então, nós estamos nos apropriando de uma cultura que consideramos védica, mas no seu mais íntimo interior, nada exterior. E aqui, a próxima pergunta é o Varnashram, né? O que é Varnashram Dharma? Explique sobre o sistema social Varnashram. Isso fazia parte da cultura védica, um modelo social que foi criado pelo próprio Deus, Krishna. Segundo o Bhagavad Gita, Krishna fala, Chatu Varna Mayashristam. Eu criei o sistema social, né? Composto de 4 Varnas e 4 ashrams. Os 4 ashrams é algo muito pessoal, individual. São as ordens de vida. Nós passamos por ordens, né, de vida. Como estudantes, depois da fase de estudante, você passa para a fase de vida profissional, né, casado, né, se casa e tudo. Não profissional, você casa e quer constituir uma família. Depois a outra fase é a fase de renúncia mesmo. A sociedade védica, ela prepara a pessoa para o desapego. Então, é muito bonito, né, ver isso, né, que depois de uma certa idade vem a aposentadoria, né? Agora eu tenho de me aposentar e me dedicar a valores superiores. Não é que eu tenho de ficar trabalhando a vida toda. Como eu já vi uma vez ali na 25 de março, tinha um cliente ali, eu faço uma essência há muitos anos já, e eu distribuo para lojas. E tinha um cliente, e do lado uma loja de um árabe, né, que já está ali há anos e anos, décadas. E quando chegou na velhice, ele e a loja parece que uma coisa só, teve derrame, e ele não conseguia ficar em casa, tinha de ficar na loja, entendeu? E chegou com um carrão assim, aquelas caminhonetes que custa 200 mil, e sai um motorista, pega a cadeira de roda e tem de pôr ele na cadeira de roda e entrar na loja. Ou seja, a vida dele se resumiu àquela loja. Mas na cultura védica, chega um momento que você tem que desapegar da loja, tem que passar para filhos, sabe? Você tem que desapegar de qualquer função sua social e se dedicar ao seu ashram, ao seu ambiente espiritual, tá? E isso é a idade que vai chamando isso. E você se prepara para a renúncia completa. Se prepara, na verdade, para aquele tema que inicialmente eu elenquei. Se prepara para a morte.
Tudo que você fez durante a vida é testado na morte. E esse sistema social prepara a pessoa a diferentes ritos de passagem e até o momento da renúncia final. Tá bom? Então, o que é mais complicado é o Varna. Varna significa os estamentos sociais, que às vezes a gente nasce e morre com eles, não muda durante a vida. Os ashrams mudam, mas a nossa natureza vocacional, às vezes a gente nasce com ela devido ao karma passado e temos de ficar nela até morrer. Por isso o Krishna na Bhagavad Gita, ele não está falando com um sábio, um professor. No Bhagavad Gita ele está falando com um guerreiro que não queria lutar. E Krishna vai e estimula ele a lutar. Não, você tem de cumprir o seu dever. É melhor você ser um guerreiro do que ser um yogi. Você não pode negligenciar o seu dever agora, que é proteger os fracos, que estão precisando, né, ser protegidos da opressão, né? Então Arjuna foi estimulado a lutar. Aí como trazer isso? Isso foi um tema que foi dado ontem na aula do meu mestre, que fizeram uma pergunta, né? Como trazer esse contexto védico de 5.000 anos para o contexto da ISKCON, do movimento Hare Krishna. E eu já mencionei, né, que Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás, ele já fez isso, essa adaptação. Ele foi contra o sistema de casta, que foi corrompido mais ou menos no século XIII, depois de Cristo, quando não era mais possível designar a ordem a classe social pelo nascimento, tá? Então começou a haver essa exploração quando as hierarquias sociais superiores começaram a exigir direitos simplesmente por ter nascido em tal família, mas sem corresponder com o que nós chamamos hoje pelo mérito, né? A meritocracia, né? Então pessoas que tinham maus hábitos, pessoas que eram corruptas, exigiam o privilégio daquela casta. Então foi um objeto de opressão, uma coisa maldosa, né? E isso Chaitanya Mahaprabhu foi completamente contra, né? Por exemplo, o privilégio de cantar mantras, o privilégio de estudar os Vedas. Chaitanya Mahaprabhu foi completamente contra isso. Teve uma vez que Chaitanya visitou a casa de um grihasta, de um chefe de família chamado Kurma, e quando ele estava indo embora, esse chefe de família queria largar tudo, renunciar e ir morar e viver com Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu falou assim: nada, nina, não. Ele falou o verso, aquilo que eu já citei hoje. Se você se torna, mesmo aí na família, cuidando da sua, você deve voltar, cuidar da sua família, cumprir com o seu dever. Isso é melhor do que ser um sannyasi, tá? Do que ser um renunciado. Você cumpra com o seu dever. Kiba vipra kiba niyase, shudra kenenaya. Estude, né, os Vedas. Rei Krishna Tattva Veta. Se torne um estudioso, sério. E você pode até se tornar um mestre e salvar o mundo, né, com a sua sabedoria. Então Chaitanya Mahaprabhu bateu de frente. Meu mestre ontem deu o exemplo daquele primeiro estudioso que traduziu a Bíblia. O que aconteceu com o primeiro tradutor da Bíblia? Porque era proibido estudar a Bíblia. Era um privilégio, né? Quem já viu aquele filme? Tem um filme, O Nome da Rosa. Muito bacana o filme. Esse filme mostra as aberrações, né? Que também aconteciam, né? Com esse monopólio do conhecimento. Já viu esse filme? Né? O monopólio do conhecimento, né? E o conhecimento é livre, como Garga Muni, como Garga Devi, a primeira professora citada nos Vedas, que eu me lembre, né? No Ramayana, tem um momento que ela questiona, porque Sita Devi fala para ela assim, Sita fala: eu quero que você me aceite como sua discípula, com 8 aninhos de idade. A Garga Devi fala assim, mas eu fui derrotada, porque teve um debate e ela foi derrotada pelo professor de Sita, né? Que tinha esses debates, assim como tem as lutas jiu-jitsu, também tinha as lutas intelectuais, os debates. E ela foi derrotada no debate e ela fala para Sita dele: como você vai aceitar um mestre derrotado? Aí Sita Devi fala para ela assim, com 8 anos, mas são poucos mestres que aceitam a derrota.
Só grandes mestres aceitam a derrota. Aí cita dele e fala assim: por favor, vá lecionar na minha escola, lecione na minha escola. E quando ela leva ela para apresentar ela para o professor dela, que chamava Yajnavalkya, sim, por que não, né? O conhecimento védico, ele foi feito para todo mundo aprender, não é para uma casta específica. Se ele foi feito para todo mundo aprender, ele tem de ser livre para todo mundo ensinar também. Porque ela disse para ele assim, né? Eu não sei se eu vou ser aceita, né, num ambiente educacional dominado por homens. Eu tenho o meu método de ensinar. Aí, Yajnavalkya, né, ele falou: olha, fique tranquila, porque o conhecimento é livre, você ensina do seu jeito e está tudo bem. Entende? Então, Chaitanya Mahaprabhu, né, ele trouxe essa questão da organização social, valorizando a educação e trazendo esse conceito do Varnashram para dentro da sociedade. O meu mestre levanta essa questão porque nós construímos muitos templos, né, no mundo todo, essa comunidade maravilhosa aqui, mas nós falhamos com a educação. Aqui teve uma escola no momento, a escola teve de ser fechada pela carência de manutenção dos professores, e agora a gente está retomando isso, tentando reconstruir a escola, que está ali em cima nas ruínas, né, em ruínas, e para a gente ter a nossa metodologia de ensino, né? Toda a sociedade, como eu já mencionei, né, em relação à pandemia, ela vai só se firmar quando valorizar a educação. Vai ter cidadãos felizes, satisfeitos, quando a educação for valorizada. Isso a gente fala também em relação, a gente coloca uma meia-culpa em relação ao próprio movimento Hare Krishna. Eu fico satisfeito por esse curso estar acabando, sem falharmos um mês. Conseguimos manter todos os meses, mesmo em meio à pandemia, e a gente conseguiu dar essa contribuição, né, para o movimento Hare Krishna em relação a esse fator importante que é a educação. Tá bom? Então esse é o ponto crucial do Varnashram, porque depois do professor tem o militar, né, o Kshatriya, que é um grande choque na nossa sociedade atual, porque como um administrador, né, vai ficar submisso a governantes corruptos, né? E os kshatriyas, os administradores, têm de ser gestores sérios, né, honestos, capazes de usar as suas habilidades administrativas para proteger, né, os cidadãos, e não o contrário. E a outra hierarquia social seria os comerciantes, que produzem, transportam e assim fazem movimentar, né, a comida, né, o alimento, né, social, que é o estômago da sociedade. E depois as pernas, que são os trabalhadores, né, importantíssimos, né, que carregam o corpo social. Assim como um corpo físico do ser humano saudável, uma parte do corpo tem harmonia com outra, a sociedade védica ela era orgânica, porque uma parte, um estamento social cooperava com o outro, tá? Não existia competição ou inveja de uma classe a outra. E também não era estratizado, fechado. Era possível, né, era possível a ascensão, né? Ou seja, uma pessoa nasce numa família de Shudra, por exemplo, de trabalhadores simples. Se ela tem a oportunidade para o estudo, se dá oportunidade, eu mencionei isso no nosso debate, que a grande falha dentro da sociedade védica, ou da sociedade atual, é a não oportunidade, a falta de oportunidade para todos. Oportunidades em todos os aspectos, né? Se todos têm oportunidades, a gente pode conviver com as diferenças na boa, porque diferença sempre vai ter, diferença social vai ter. Nós podemos aplicar qualquer teste físico, psicológico ou intelectual,
nós não vamos encontrar numa universidade, numa casa onde tem gêmeos ou trigêmeos, não vamos encontrar dois indivíduos iguais. Como eu disse no início, somos almas individuais com as nossas percepções prévias de outras vidas. Porém, oportunidade igual tem de ter para todo mundo. Não é assim? Então, a mesma problemática das castas da Índia, que privilegiam certas situações, também existe aqui, justamente pela carência da educação, né? A educação ficou elitizada, né? Então, por exemplo, se você tem um filho que tem a tendência de cuidar, a arte de cuidar do outro, ele resolve ser médico e fica deslumbrado com a medicina, e você nasceu numa periferia do Brasil, você vai ter condição de dar uma faculdade de medicina para essa criança que tem o dom de cuidar, que adora cuidar? Você vai ter condição? Num país onde a faculdade de medicina custa R$7.000 ou R$12.000 por mês, no final da faculdade é quase R$1 milhão. Quem vai poder? Então, o mesmo elitismo que existe, a mesma maldade que existia na tradição védica, está aqui, foi transferida para cá. A gente vive numa casta velada, né? Então, existem certas profissões que viraram castas. Aí é super caro, né? Coisa que tinha de ser gratuita, um atendimento médico, é uma profissão das mais nobres, né? Atendimento para curar o outro, que tinha de ser de graça, é uma das coisas mais difíceis, mais caras, porque virou elite, né? Não é assim? E assim a gente pode ficar protestando, dando vários exemplos, né? A divisão por casta não era por nascimento. Isso já foi uma que era por nascimento. Era por nascimento? Era por nascimento. O nascimento não era trivial, como nós já mencionamos, o trazimento não é trivial. Se você nasceu numa família específica, foi mérito de outras vidas, entendeu? Então, você tem de valorizar aquele nascimento ali, não é trivial. Você nasceu numa família rica, alguma coisa você fez em outras vidas para merecer aquilo, e aproveita aquilo, né? De bons pais que dão educação, né? Que dão uma família educada. Oi? Em termos de casta, não houve uma corrupção. Então, aí a partir do século XIII, o que aconteceu? Começou a acontecer a mistura das famílias. Entendeu? Porque antes era assim, uma família de intelectuais convivia com outros intelectuais. Eram pequenas vilas, como tem na Europa, aquelas comunas, né? A comuna dos intelectuais, a comuna de comerciantes. Por isso que se fala de casamento arranjado, né? É comum, por exemplo, aqui nessa vila, né? Em Nova Gokula, que é uma ecovila, né? Os meus filhos interagem com a família do Arthur, por exemplo. Né? Então, os filhos já se conhecem, têm as mesmas propensões, assim, às vezes psicofísicas, e é natural famílias assim se juntarem e até gostarem de fazer o arranjo de consenso, né? Porque as meninas já nasceram assim juntas, né? Não era casamento forçado, tá? Desculpa, assim, para eu tentar entender, antes da corrupção... Então, antes era assim, as famílias se conheciam, então na família de intelectual, o intelectual casava com uma menininha que era de uma família intelectual também. Mas aí, então, se supunha, então, que a criança que nascesse daquela família necessariamente teria umas tendências para ser um intelectual? Eu estou perguntando isso... É, aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho. Porque quando ele está convivendo nesse ambiente, ele tem toda a oportunidade, né, de ser também um intelectual, ou de ser também um médico, como acontece aqui, né? Os pais que têm filhos que são médicos têm a tendência de que meu filho também vai ser médico, né? E tem casos bizarros do filho não querer ser médico, aí ele compra o título, compra o diploma numa faculdade para o filho, né? Força o filho a ser médico. Isso acontecia na tradição védica a partir do século XIII, quando começou a misturar, né? Quando um filho de professor casa com o filho de militar, por exemplo. Isso chama-se pratiloma e anuloma.
Isso tem uma história no Bhagavatam, quando, por exemplo, o Bhagavatam foi falado pela segunda vez, durante a batalha de Kurukshetra, o que aconteceu? Balarama, o irmão de Krishna, não quis participar da guerra, ele ficou neutro. Aí ele sai peregrinando e vai para uma floresta chamada Naimisharanya, antes do Bhagavatam ser falado. Quando o Bhagavatam estava para ser falado, aí ele chega naquele ambiente e todos os sábios que estavam ali ouvindo aquela palestra levantam em respeito a Balarama. O único que não levantou foi o mestre que ia falar, que se chamava Romarashana. E Balarama viu aquele desrespeito dele e pegou uma espada na forma de uma graminha, uma grama. Ele usou uma grama como espada e encostou nele e matou ele, sabe? Foi uma situação trágica que causou, assim, todo mundo ficou perplexo, porque ele ia ser o professor. Aí, a justificativa de Balarama foi que ele era filho de pai de família brahmana, de professor, mas a mãe era de guerreiros, kshatriyas. Então, por causa disso, não, o contrário, o pai era kshatriya e a mãe brahmana, era pratiloma. Então ele julgava, eu não preciso levantar para Balarama, que é um kshatriya, um guerreiro não precisa levantar para outro guerreiro. Ele não considerou, devido a essa coisa da casta, ele ficou vaidoso, envaidecido, e não se levantou para respeitar Balarama, o irmão de Krishna. Então aí já mostra que mesmo nos tempos de Krishna tinha essa confusão, essa vaidade pelo tipo de nascimento que obteve. Mas o professor Max Weber, sociólogo, né, tem uma tese de doutorado, uma tese de mestrado de um amigo meu, que ele defendeu na USP. Ele faz essa citação de Max Weber e o Yoga Social da Índia, foi a tese dele. E tem uma citação que ele fala que, a partir do século XIII, devido a essa mistura das famílias, não foi mais possível designar quem era quem, que vocação aquela criança ia ter a partir do karma ou do nascimento. Na falta desse recurso, qual o recurso infalível que a gente tem para designar a vocação de alguém? O guna. O guna. O guna quer dizer comportamento, atitude da pessoa para dizer quem ela é. E a gente vive numa sociedade artificial, mecanizada, uma sociedade que prima por valores externos, onde a gente vê intelectuais com comportamentos completamente sem valores, né? Pessoas apesar de serem intelectuais, não têm valores, nem éticos, nem morais, enquanto na tradição védica, um verdadeiro intelectual, ele era afinado, né? Ele falava e agia de acordo com o que falava, entendeu? Um governante, ele era afinado com seu compromisso com os cidadãos. Era inconcebível um governante corrupto. Inclusive, tinha governantes que recebiam o título de Rajarsis, reis santos, porque eles não separavam a espiritualidade da vida corriqueira, da vida social, material. A espiritualidade andava junto com as artes, com a cultura, com os saberes gerais, entendeu? E hoje em dia, aqui no Ocidente, a gente separou, né, a espiritualidade com a vida secular. Tá bom? Então, esse é um tema muito vasto, muito amplo, que eu introduzo também no meu livro, As Três Forças do Universo. A primeira parte eu falo dos gunas, e a segunda parte eu falo desse modelo social védico, e como esse modelo se decaiu, a decadência do sistema Varnashram, e como é possível a gente aprender, né, com as instruções de Prabhupada, porque Prabhupada, quando ele saiu desse mundo, no último suspiro de Prabhupada, a última instrução dele foi que nós deveríamos instituir esse sistema social em todos os templos. E o que os devotos entenderam, né, sobre essa instrução é que a gente deveria estabelecer centros educacionais, até universidades, como as primeiras igrejas, né, as primeiras capelas,
elas surgem dentro de universidades. Vocês podem ver que as grandes universidades do mundo, Harvard, você vai dentro de qualquer universidade, você vê uma capelinha, que começa com os pequenos, com um pouquinho de fiéis, que começam a procriar, ter filho. E agora, como é que eu vou educar meu filho, né, junto com a nossa fé? Então, as grandes universidades de renome surgem com a religiosidade, com a necessidade, né, de educar, né, associar, né, a espiritualidade com os deveres seculares, né, de uma sociedade. Isso existia naturalmente na sociedade védica. E Prabhupada queria que a gente resgatasse isso. Prabhupada chegou a dizer: já tem muito kshatriya, muito capitalismo, já tem os guerreiros, nós já temos muitos trabalhadores. A carência na nossa sociedade é de bons professores, de intelectuais sérios, porque eles são os formadores de opinião da sociedade. Naturalmente, a sociedade vai seguir os grandes intelectuais que não se vendem, né, para os capitalistas e nem para a classe política, né? Por isso eu sempre enfatizo, eles não são idealistas, né? A última pergunta, gente, aqui: qual é o objetivo, né, de todas as ordens sociais segundo o Bhagavad Gita? Né, eu já mencionei, já respondi aqui na minha fala. O Brahmana é aquele que detinha o saber. As qualidades do Brahmana é Samo, Dhamma, Tapa, Shocha. Ele é tranquilo, autocontrolado, ele sempre sabe que Deus vai dar um jeito em tudo. A principal qualidade é que ele gosta de ler, gosta de deter o conhecimento e ao mesmo tempo não guarda para si, gosta de transmitir o conhecimento para futuras gerações. Assim também ele vive o conhecimento e também ele é religioso, é espiritualista. E o kshatriya, o protetor, o comerciante, ele não era acusado de ser capitalista se ele era caridoso, ele pagava seus impostos e dava caridade, tá? Ele sentia prazer em distribuir, né? Tinha uma regrinha que quando o grihasta, que tinha esse título de adhikari, que podia trabalhar, que tinha o dever de trabalhar, antes de comer e de se alimentar todo dia, ele chegava na porta de casa e gritava: tem alguém com fome aí? Gritava 3 vezes e ficava esperando. Tem alguém com fome por aí? Depois gritava a 3ª vez. Tem alguém com fome? Enquanto tivesse gente com fome, ele não almoçava, né? Então, imagine se todo mundo fizesse isso, né? Hoje em dia tem escassez, a gente fala de, às vezes, escassez de alimento em alguns países, enquanto há um desperdício excessivo de alimento em muitos lugares, por causa da falta desse senso de caridade, né? De retribuir. E aí a gente vive nessa sociedade assim, desigual, né? Miserável, né? Onde uns têm muito, outros têm pouco, e mesmo os que têm pouco, pode dar o pouco que tem, que não vai faltar para ele, pelo contrário, só vai multiplicar. Então, essa ideia a gente tem muitas vezes a gente traz de berço. Me lembro quando minha avó, ela era viúva, né? Não conhecia meu avô, minha avó da parte de pai. Eu nunca me esqueço, isso for marcado na minha infância, né? Ela recebia o salário dela e me chamava para ir pegar no banco o dinheiro, né? Eu ia com ela. Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. E uma coisa que ela sempre fazia comigo é ir num restaurante lá em Belo Horizonte comer, ali perto da Afonso Pena, Parque Municipal e tal. Aí a gente ia comer e sempre ali na mesa comendo, e sempre acontecia de vir uma criança, um pedinte pedir, mal vestido. E quando o garçom ia enxotar a criança, o que ela fazia? Deixa ele comendo com a gente. E colocava a criança na mesa comendo com a gente e mandava o garçom trazer um prato do melhor para a criança comer. A criança comia, né? Aquela cena ficou marcada comigo. Aí desde então, para mim, eu adoro distribuir, né, comida em casa. E eu aprendi isso com meu pai também em casa.
ninguém podia entrar na casa dos mineiros lá sem comer alguma coisa. Então isso, a gente não pode fechar as portas da nossa casa, limitar, né, o nosso amor só para a minha família. Isso chama-se Griha Medi. Griha Medi é uma família materialista. E Grihasta Ashram, você pode ter aquela família espiritualista, o sintoma é que ela abre as portas da casa dela para o mundo, né? Sabe? Você não pode limitar o seu amor só para a sua família, porque nós temos a nossa grande família, né? Que é a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, tá? E se cada um fizer um pouquinho, isso vai se multiplicando, né? E não teria tanta miséria no mundo, tá bom? E a última pergunta: quais os indivíduos merecem proteção especial na cultura védica? Para finalizar, tem certas personalidades especiais. Mulheres, tá? É polêmico dizer isso nos dias de hoje, onde a mulher está procurando e encontrando o seu espaço particular, né? O empoderamento feminino, esse termo está muito comum. No caso da mulher védica, ela era educada e protegida na sua infância pelos pais. Existia uma grande preocupação a arrumar um bom casamento para a mulher, porque no bom casamento ela ia ser protegida pelo esposo e na velhice pelos filhos. Então a mulher era sempre protegida, tá? Agora, como usar essa linguagem, né, nos dias de hoje, onde a mulher já encontrou o seu espaço, né, já está encontrando o seu espaço dentro da sociedade. Então, acho que a gente tem de compreender esse item, esse ponto, como assim, afinado com as instruções de Krishna na Bhagavad Gita, quando Krishna diz que das mulheres eu sou a inteligência, das mulheres eu sou a humildade, eu sou eu dou o poder da fala, a serenidade, essa doçura, né? Sabe? É nesse sentido, a mulher, mesmo sem precisar ser protegida, a doçura dela se entrega, né? E ela finge que está precisando de proteção, porque ela quer ter essa relação, né? Intercambiar essa relação doce com mesmo as mulheres super independentes. Quando ela chega em casa, ela precisa, né, daquele afeto, daquele carinho do esposo, né? E assim não existe competição na cultura védica, né? Essa competição maluca, né, que existe aqui. A mulher tem que tomar muito cuidado na sociedade atual, porque ela é empurrada, né? Foi empurrada para o mercado de trabalho e ela assume compromissos que originalmente deveriam ser dos homens, né? Então ela ficou sobrecarregada com a educação dos filhos, sobrecarregada com o trabalho, né, externo, né? E quando na verdade essa doçura dela não pode se perder, essa doçura da mulher, como Krishna fala, a linguagem afável, né? A mulher, quando ela chega e fala, ela é uma sinfonia, né, uma orquestra sinfônica. Mas quando ela entra no mercado maluco do mundo, às vezes ela é obrigada a falar ferozmente, né? Com coisa que é muito mais natural no homem, tá? Mas é possível, né? Os Vedas mostram que existiam mulheres na cultura védica que não perdiam o seu poder feminino, como causa de Draupadi, a esposa de Arjuna. Teve um momento, imagine, era um caso raro um caso que acontecia de poliandria. A gente fala de poligamia, mas Draupadi, ela era poliandríaca, ou seja, ela era casada com 5 homens. Ela era casada com Arjuna, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, Bhima e Bhima, né? E teve um momento, quando houve o exílio dos Pandavas, tem um momento que é muito bacana, que a gente vê a voz feminina de Draupadi se impondo ali perante 5 homens, porque o reino foi tomado deles e ela foi obrigada a ir com eles para a floresta.
e tem um momento que ela vê o seu esposo, que era o líder ali de todos, né, Yudhishthira, sentado, né, no chão, num chão cheio de folhas, quando ele deveria estar sentado num trono. Ela chega assim e põe: pô, que negócio é esse? Você é um rei, deveria estar ali no seu trono, e agora está aí se submetendo a essa humilhação e tal, e estimulando ele a ir à luta, né? Então ela impôs ali a sua voz feminina ali para inspirar o seu marido, né? Então a mulher, ela era protegida, mas não era subjugada, não existia exploração, tá bom? Isso é um tema que dá assim uma tese, né? Sabe? Como ser protegida sem precisar ser protegida. Será que não precisa ser protegida? O que significa ser protegida dentro do ponto de vista védico, tá? Eu já tive até de adaptar as falas de casamento. Teve um casamento que eu fui fazer, que eu vi assim o perfil do casal, porque tem um voto que a mulher faz para o homem e o homem faz para a mulher dentro do casamento védico, né? Teve uma hora que eu adaptei, eu coloquei uns votos do casamento celta. E como é que eu vou falar, né? O cara tinha de responder assim: eu prometo protegê-la, sabe? Tem um voto que fala assim, mas a mulher na minha era uma empresária super, sabe? Vai ficar meio assim antagônico eu falar para ela que ele vai protegê-la, porque ela já era autoprotegível, sabe? Então isso não ia cair bem na nossa cultura, naquele ambiente ali. Aí eu usei os votos do casamento celta, que tem a ver com a cultura védica, e ficou muito lindo, muito bonito. Outro ser que que tem proteção especial são as crianças, os idosos, tá? E os animais, em especial as vacas, tá bom? Por isso era uma cultura nobre, tá? Uma cultura de valores, né? Que imagine uma cultura onde os idosos não são respeitados, os idosos são sacrificados, depois de trabalhar e colaborar com toda uma geração, não são valorizados, entendeu? Uma cultura onde a criança não tem o direito de estudar, né? Uma cultura onde os animais são levados para o matadouro, onde o animal mais importante que a vaca e o boi, né? Animais super dóceis, são mortos em matadouros constantemente. Uma vez, Prabhupada em Nova York, né, estava tendo um debate, porque estava tendo muita criminalidade em Nova York. Manhattan, em Nova York, era pior que a Cracolândia aqui em São Paulo. Tá? Pior que a Cracolândia na década de 70, pesquisem para você ver, na década de 60 e 70. E o Prabhupada conversando, né, com o delegado de polícia de Nova York, houve um debate para saber qual é a causa da criminalidade aqui. E Prabhupada sempre tocava no ponto da matança de animais. E quando teve a guerra do Vietnã, Prabhupada estava ali convivendo, os pais reclamavam com Prabhupada: por que meu filho foi obrigado a ir para a guerra? Aí Prabhupada respondia: vocês votaram num presidente, colocaram no poder um presidente que tem o maior matador de animais aqui nos Estados Unidos. E agora, como consequência, como reação, seus filhos estão sendo levados à guerra. Como consequência, tem tanta criminalidade. Então, violência gera violência. E segundo a cultura védica, uma sociedade que não protege os animais, inclusive o FBI concluiu numa pesquisa violenta, uma pesquisa séria, uma pesquisa com psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, concluíram, estudando o perfil de assassinos em série, psicopatas assim, que causam fazem maldade com crianças, com mulheres, covardes, né? Concluíram que eles começaram na infância com tortura de animais, com maldade com animais. Então, quando os pais permitem que filhos façam
maldade com animais, e quando uma criança é torturadora de animais, ela tem toda a possibilidade de ser um nobre, grande psicopata. Começa com tortura com animais. Tá bom? Sim? Gente, muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.